Quem sabe de qual os 5 solas da Reforma Protestante? Hã? Só a graça? Só a fé? Hã? Só a Escritura? Só a Deus a glória? Falta uma? Não. Esse não é os 5 solas da Reforma, não. Não. Hã? Somente Cristo. Ah, ficou chutando aí, chutou errado. Né? Estes são 5 solas da Reforma. Né? Mas não vai ser sobre isso a série de mensagens. Durante a série de mensagens vamos falar sobre os 5 solas. Né? Mas vamos fazer um pouquinho diferente. Pastor Fabrício e irmão Gabriel deram a ideia de fazer a mesma dinâmica que eles fizeram com os jovens alguns anos atrás, de trazer a história de grandes personagens da igreja, de homens de Deus. Porque, querendo ou não, meus amados irmãos, né, até mesmo o autor de Hebreus, para fortalecer a igreja, né, lembrou dos heróis da fé do Antigo Testamento. E temos os nossos heróis da fé do tempo da igreja. Amém, meus amados? Temos sim. Foram homens de Deus que trabalharam, que entregaram, que enfrentaram a morte, tá, para que hoje a gente tivesse liberdade. Você sabe que a liberdade que você tem hoje foi o fruto do trabalho de grandes homens de Deus? Porque, meu querido irmão, muita coisa errada aconteceu ao longo do caminho. Tá? A Bíblia está na sua mão por causa do trabalho de grandes homens de Deus. Você hoje cultua Deus, né, e você tem acesso à coisa mais simples do mundo, que é um culto. Mas porque homens trabalharam, porque nem sempre foi assim. E hoje nós vamos ver isso. Glória a Deus, igreja. Então vai ser um pouquinho diferente de uma pregação normal. Então se prepare. Tá? Por que falar sobre a reforma? Meus amados, estamos vivendo um período meio que bagunçado aí da história. Por exemplo, você vai falar sobre os evangélicos no Brasil. Quem são os evangélicos aqui no Brasil? Né? Você saberia me responder essa pergunta? Quem são os evangélicos? Quem são os cristãos, por exemplo? Quando você ouve na televisão, no Jornal Nacional, né, cuidado com a fake news do jornal, das coisas tendenciosas, né? Mas, sei lá, os cristãos do Brasil, quando eles falam os cristãos do Brasil, eles estão falando de católicos, evangélicos, espíritas. Você sabia que todo mundo entra no pacote? Testemunho de Jeová, né? Todo mundo entra no pacote do entendimento sobre o que são os cristãos no mundo. Mas para nós para nós, né? Você viu ali a placa da igreja? Qual que é o nome da nossa igreja? Igreja o quê? Batista Irmão. Você sabe o que significa ser batista? Quais os princípios nós defendemos? Você saberia me informar isso? Que é isso, pastor? Não gosto de placa. Ok, meu querido. Mas você sabe o que significa isso? Para falar que não gosta de placa? É todo mundo que é irmão? Você dá paz do Senhor para todo mundo? Não é porque responde não, é porque é aquilo que a pessoa acredita. Tá? Aquilo que a pessoa acredita. Né? A fé, meus amados, é importante. Então, nós devemos resgatar algumas coisas para que nós, durante o caminho, a gente não se perca. Tá? É fácil se perder durante o caminho. Tá? Então, por isso que nós vamos falar sobre a reforma nesta noite. Né? Quem veio de manhã é a mesma pregação. Quem estava aqui de manhã? Tá? Claudilane, o Vitor e... Você estava lá embaixo, né? Você estava lá embaixo também, Daniel? Estava aqui, né?
Vai ser a mesma coisa, culto de noite é a repetição do culto de manhã. Meus amados, nós devemos entender sobre a reforma para saber lidar com o atual cenário político. Tá? Pastor, o que tem a ver a reforma com o atual cenário político? Para não cometermos os mesmos erros que foram cometidos lá atrás. Para que nós tenhamos entendimento. Para que a gente não misture as coisas. Antigamente, a igreja e o Estado era a mesma coisa, você sabia disso? Antes da reforma? A igreja e o Estado, e a gente não pode repetir certos erros que aconteceram lá no passado. Né? E dessa turma aí você vai escolher o menos pior. Nós não idolatramos homens e não colocamos a nossa confiança em homens. Amém, meus amados? Tá? Nós vamos escolher o menos pior. Tem um aí que se identifica mais com os nossos valores. Né? Para lidar com o cenário religioso. Está ali o símbolo, está o mundo, o símbolo de várias religiões ali. Né? Está ali o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Né? Tá o budismo, né? Alguns consideram o budismo, né, uma filosofia, não uma religião, está o shintoísmo, e assim vai. Você sabia que antigamente só podia ter uma religião? Pastor, isso é bom. Era assim com Israel? Meu querido, não é bom. Uma coisa que é muito importante, que foi conquistada pelos protestantes, pela igreja de Deus, por grandes homens de Deus, é a liberdade de consciência. E é um princípio batista. A gente não quer ninguém falando que é crente da boca para fora, não, meu irmão. Você quer isso? Alguém falando, não, eu creio em Jesus da boca para fora, porque se não falar isso, vai ser morto? Você quer que alguém negue Jesus, obrigue você a negar Jesus? Hã? Nega Jesus, senão você vai ser morto. Receba Jesus, ou então você vai ser morto. Não, não queremos isso. Uma coisa que nós defendemos, liberdade de consciência. Amém, meus amados? Né? O homem vai dar conta diante de Deus, diante do juízo. Por que isso é importante também? Porque nós conquistamos a liberdade. As nações aqui da Europa e das Américas são consideradas nações livres. Mas não é assim no mundo todo. E nem sempre foi assim durante... Né, se tem algum católico aqui, não quero ofender, mas eu vou trazer fatos aqui. Não foi assim durante a história, diante do domínio católico romano ali na Europa. E não vamos repetir o mesmo erro, sabe? Não vamos repetir o mesmo erro. Nós queremos que o Brasil seja de Jesus, amém, meus amados? Quem quer isso? Eu quero, mas que todos venham com livre consciência, livre e espontânea vontade, convencidos pelo Espírito Santo, confiando em Jesus. Nós queremos que as pessoas tenham a liberdade de crer naquilo que elas quiserem, que o macumbeiro tenha a liberdade de ir lá de fazer o trem dele, tá? Nada de, vou chegar lá e vou quebrar tudo. Não, meu querido, você tem que ser preso se você fizer isso. Tá? Você tem que ser preso. Não, que isso, pastor? Que falta de espiritualidade é essa? Né? Tem que quebrar, chutar a santa assim. Nada disso. Nada disso. A gente não está em Israel, não. A gente está, a igreja de Deus, o reino de Deus é invisível nas nações. Glória a Deus, igreja. É invisível nas nações. Tá? Nós queremos que todos tenham liberdade de crer naquilo que eles quiserem. E isso é importante, até é uma pauta para nós, porque estão querendo, nós que conquistamos a liberdade, os evangélicos que conquistaram a liberdade para as pessoas crerem e buscarem, fazer o que quiserem na Europa, nas Américas, agora estamos vendo um movimento aí, ao contrário, querendo tirar a nossa liberdade de falar que certas práticas são pecados. Vocês estão notando?
Se você estudar história, você vai ver que nós conquistamos essa liberdade. Os protestantes, sabe? É lógico que tiveram outros personagens também, pessoas que não tinham nada a ver, mas começou com a reforma protestante e durante os séculos foram, na hora que você vai ver lá, a pessoa que conseguiu tal coisa, liberdade, aprovou tal lei, foram protestantes, evangélicos. Protestantes, me desculpe, reformados. Então, devemos entender o que nós somos para também responder a este mundo. Para atuarmos de maneira sábia no cenário político, amém, meus amados? Porque o cristão, ele é cidadão, tem duas cidadanias. A principal é celestial, amém, meus amados? É a que governa a cidadania aqui. Agora, se colocar a gente na parede, ou é Jesus, ou são as leis do Brasil, o que a gente vai escolher? Jesus. Glória a Deus, igreja. Principalmente nós devemos lidar com a reforma protestante, porque a reforma protestante, ela ocorreu por causa da salvação. Isto é o principal, meus amados. As outras coisas entram também para entendermos aquilo que eu falei antes, mas isto é o principal, e foi esta questão que motivou a reforma protestante, a questão da nossa salvação, como podemos ser salvos. Como podemos ser salvos? Entendendo? Foi isso que motivou o personagem que eu vou dizer hoje, que vou falar sobre ele hoje, Lutero. Quem já ouviu falar de Martim Lutero? Foi isso que motivou ele. Ele tinha um problema pessoal com isso. Ele queria alcançar a salvação. Então, ele teve que lutar contra o sistema. Tá? Então, vamos começar. Então, te dei as razões para falarmos sobre a reforma protestante. Está entendendo? Agora vamos falar sobre, a reforma em si. Qual o contexto da reforma? A Igreja Católica buscava controlar os países, ali na Europa. Não quero ofender se tem algum católico aqui, só vamos estudar a história, vamos estudar os fatos. Tá? Controlava a ciência, a cultura em geral. Tá? Muitos cientistas foram queimados, foram perseguidos, porque descobriram coisas que eram contra aquilo que a Igreja Católica pregava. Então, tinha um certo domínio sobre o pensamento das pessoas. E hoje, tem muitas nações assim. Tá? Então, aquilo que hoje você vê a China fazendo, você vê a Venezuela praticando, Cuba, os países islâmicos, aquele totalitarismo, a Igreja de Deus já praticou, meu querido. Já praticou. Tá? Não vão passar pano, não. Eu quero que você entenda que a Igreja Católica é a antiga igreja dos romanos ali, a que Paulo escreveu a carta, que ali foi crescendo, foi passando de uma geração para outra e chegou nesse ponto aí. Olha só como que devemos vigiar. Tá? Mas, acima de tudo, a Igreja Católica controlava o acesso a Deus. Como que ela fazia isso? Controlava ali, você vê que está entre aspas, né? Como que a Igreja Católica fazia isso? O culto, a missa, não era feito na língua do povo, era em latim, ninguém entendia nada. Eram rituais. Tá? E o povo não tinha acesso às Escrituras. A Bíblia não estava na mão do povo. Então, meu querido, como diz aquele versículo, o meu povo perece por... Imagine você, o culto, imagina eu estar falando inglês aqui para vocês aqui, e só ter ritual aqui, vocês, não, que lindo, agora ele vai pegar a Bíblia, ó que bonito, agora ele vai pegar a cruz e vai levantar, que lindo, que culto, é isso que é culto?
e vai falar algumas palavras em inglês, ninguém vai entender, e todo mundo, oh, que bonito. Aquele ambiente, né, cheio de eco, a voz reverbera pela catedral, né, corais, né, cantando coisas que você não entende. É bonito esteticamente. É bonito, né? Mas o culto, meu querido, o culto, o verdadeiro culto é celebrado pela igreja de Deus, o Espírito Santo agindo em cada um de vocês e vocês celebrando a Deus com as suas palavras, com seus louvores e orações. Amém, amém, meus amados? Culto não é para assistir, culto é, né, nós viemos ao culto para cultuar o Deus vivo. E o acesso às escrituras, né, controlava isso aí. O contexto da reforma. O espírito racionalista e crítico da Renascença influiu de tal maneira nos povos do sul da Europa que eles se tornaram pouco afeitos às questões do espírito. Certamente estavam satisfeitos com uma religião apenas exterior e formal, que lhes permitia desfrutar das coisas materiais da vida. Até os papas se preocupavam mais com a arte do que com as questões espirituais. Então era confortável. Está entendendo? Tinha aquela questão do movimento racionalista, as artes, a razão, filosofia, tá? Então era bem confortável para o povo também. Muitas pessoas, olha, não, tá confortável ir no culto só assistir, e não ser desafiado espiritualmente, e não entender nada. Está muito confortável isso aí. Então esse era o contexto. Muitas pessoas aceitavam bem isso aí. Para não falar a maioria com certeza, aceitava bem aquele culto mecânico. Mas aqueles que estavam interessados, aqueles, né, nos quais o Espírito Santo estava se movendo, porque o Espírito Santo se move, amém, meus amados? Não, esse culto aí está estranho. Aliás, está tudo estranho. Está tudo estranho. Outra coisa que acontecia no contexto da reforma, havia os humanistas alemães, né, escreviam livros criticando o cristianismo da época e fazendo propósito para o cristianismo baseado no Novo Testamento. Então, meus amados, o culto era vazio, era mecânico, a igreja não tinha amor, os sacerdotes não tinham amor nenhum pelo povo, a igreja só estava interessada nas artes, em crescer, em construir templos. Está entendendo? E aí os humanistas, quem eram os humanistas? Aqueles que eram interessados pelas coisas da humanidade, estudavam, né? E hoje seria mais ou menos sociólogos hoje, né? Hoje não presta não, hoje é tudo progressista, né? Mas na época, os correspondentes da época, né, tinham temor a Deus, pelo menos alguns, e peraí, está errado a igreja não está voltada para abençoar as pessoas, a igreja está voltada para crescimento financeiro, alguma coisa assim. Também podemos destacar a exploração da Igreja Católica sobre as terras alemãs, que gerou um ressentimento pelo escoamento das riquezas alemãs. Então a Igreja Católica tinha interesse em riqueza, estava pouco interessada na espiritualidade do povo. E isso também, pelo fato da igreja estar enriquecendo e o povo empobrecendo, né, e aqueles também que queriam mais riqueza também não gostavam, porque queriam mais, a igreja pegava grande parte, isso também estava gerando uma insatisfação contra a igreja católica. Então, tinha várias coisas que tanto alimentavam o sistema, quanto coisas que estavam indo contra o sistema. Então, em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, nasceu Lutero. Bonito, né? Bonitão, né? Nasceu Lutero. Ele foi criado de forma rígida e supersticiosa pelos seus pais cristãos e seus educadores. Certa vez ele levou 15 chicotadas por não conseguir declinar um substantivo em latim. Assim, sua superstição, rigidez e a busca pela salvação da alma acompanharam Lutero desde cedo. Com a ajuda de amigos, estudou latim e filosofia, tornando-se apto para a universidade. Um breve resumo da história de Lutero antes de entrar na universidade. Foi criado por uma família cristã.
mas era baseado em superstições. Tá? Rigidez. Não entendiam sobre a graça de Deus. E assim ele cresceu. E ele sempre preocupado, né? Vocês lembram que eu preguei semanas atrás sobre a ira de Deus? E a gente trouxe aquele exemplo lá, né? Que a gente escutava muito das nossas mães quando a gente era pequeno. Pelo menos a minha geração escutava. Não faz isso não, menino, senão Deus castiga. Não é? A gente não escutava isso? Você escutou isso, irmã Hilda? Não faz isso não, menino. É verdade, se não faz isso não, senão Deus castiga. É uma coisa que deve ser falada. Mas se parar por aí, está errado. Deus também é gracioso. Amém, meus amados? Agora imagina uma rigidez sem a graça. E a pessoa funcionando com aquela mentalidade que eu tenho que merecer a salvação. Imagina, se coloque no lugar ali, meus amados. Tenta merecer a salvação para você ver. Ou você vai ser um grande mentiroso, um fariseu, ou você vai ficar desesperado, igual Lutero. Se você achar, meus amados, que é pelo seu desempenho, é sua performance que você vai ser salvo, apesar, as obras sim testificam que a pessoa tem fé, mas elas não salvam, mas elas testificam que a pessoa tem fé, as obras têm valor, mas as obras não servem de nada para a salvação. Quem salva é Cristo Jesus. É o sacrifício, é o sangue dele derramado que nos garante a salvação. Glória a Deus, igreja. Quem salva é Cristo Jesus, meu amado. E aí Lutero cresceu nesse contexto aí. Ele não tinha paz na alma. Lutero teve uma experiência em meio a uma tempestade e prometeu a Santa Ana que ele estudaria teologia caso fosse poupado. Ali está ele ali, né? Uma ilustração. Ele estava no caminho, tempestade, e aí ele estava entendendo, assim, Deus está me castigando, Deus vai me castigar, Deus vai me matar. Então eu vou me tornar um sacerdote. Eu vou, né, estudar teologia para me tornar um sacerdote e servir a Deus. Né? Aí ele prometeu a Santa Ana. Né? Quero falar para a igreja o seguinte, meus amados. Ao longo da nossa vida, a gente vai cometendo erros. Lutero prometeu para Santa Ana. Mas como Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele transforma coisas erradas em bênção. Ao longo do caminho, Deus vai nos estruturando e vai consertando as nossas motivações e as nossas atitudes. Deus é especialista, meu querido irmão, em transformar em histórias. Glória a Deus, igreja. Então, algo que começou errado, ele prometeu a Santa Ana, idolatria, tá? Idolatria, e seguir, tá? Deus consertou durante o caminho, você vai ver. Então entrou para o mosteiro agostiniano, em Erfurt, né? Acho que é assim que pronuncia, né? Alemão, né? Se fosse inglês eu poderia arranhar um pouquinho aqui, né? Mas em alemão não sei falar nada. Tornando-se um sacerdote da Igreja Católica. Né? Em contato com os estudos teológicos, a luta interior de Lutero foi agravada, mas ele encontrou auxílio em Staupitz. É assim mesmo? Deve ser, né? O vigário da sua ordem, que o aconselhou a estudar a palavra e confiar em Deus. Os sacerdotes tinham acesso à palavra. Tá? Tinham acesso. O povo não tinha acesso à Bíblia, mas os sacerdotes, os estudiosos, os teólogos, tinham acesso. Né? E aí, tendo contato com os estudos teológicos, com aquilo que os papas falavam, que o magistério católico falava, que vários teólogos durante a história da Igreja Católica falavam, ele entrou em conflito, nada ajudava ele não. Ficou doido. É igual muitos crentes fazem hoje. Crente passa por problema, em vez de ir para as escrituras e tirar os princípios, fica lá, livro aqui, livro ali, e só alimenta mais ainda a ansiedade, não resolve nada. Sabe?
E aí ele recebeu um bom conselho, né, deste homem que era temente ao Senhor. Ele diz o seguinte para Lutero, né, o líder dele: meu querido, estuda a palavra e confie em Deus. Porque Lutero estava em conflito. Como eu vou ser salvo? Eu não sinto que Deus me ama. Né? Criado debaixo daquela rigidez. Né? E todo homem funciona na base do mérito da troca. Você sabe disso, meu irmão? A gente quer merecer as coisas. É difícil aceitar a graça de Deus. É difícil se humilhar e chegar diante de Deus com as mãos vazias e falar o seguinte: eu não posso me salvar, mas eu invoco o nome de Jesus para que eu seja salvo. É difícil, só o Espírito para fazer isso. A diferença da nossa religião, entre aspas, com o restante é a graça. Enquanto todas as outras você tem que fazer algo para merecer, você tem que crescer para ser abençoado, na nossa não, Deus fala o seguinte: olha, você é pecador, você não é nada, mas eu sou tudo, e envio o meu filho para te salvar. Invoque o nome dele e será salvo. Essa é a diferença, meus amados. E o progresso que temos, na verdade, né, na santificação, é dada pelo Espírito Santo. Porque qualquer um pode obedecer e fazer o bem, mas fazer o bem baseado no amor de 1 Coríntios capítulo 13, só o Espírito Santo, meu querido irmão. Não tem como, fora do Espírito Santo, atingir, ter atitudes valorosas, boas obras, com o amor. Em 1510 foi enviado por sua ordem para Roma. Lá ele viu a corrupção e a luxúria da igreja romana. Também as numerosas relíquias e a falta de espiritualidade dos sacerdotes italianos. Assim chegou à conclusão da necessidade de uma reforma na igreja. Aí está a foto do filme Lutero, né? Tem esse filme aí, tem de graça no YouTube, digita lá no YouTube, Lutero. Está lá no YouTube, pode ver, tem importância não. Né? Foi permitido. Tá? Não é pirataria, nesse caso não foi pirataria não, tá bom? É permitido. E aí está a foto dele vendo ali um crânio. E lá em Roma tinha 500 crânios de João Batista. Tinha não sei quantos pedaços, milhares de pedaços da cruz de Cristo. As pessoas se apegavam a amuletos, né? Se apegavam a amuletos da mesma forma que muitos se apegam hoje à água do Rio Jordão, né? A água do Rio Jordão, né? Agora tem uma nova, o cuspe do pastor. A pessoa abre a boca aí que eu vou cuspir um som na sua boca. Aí o pastor... Tem isso, meu amado irmão. Ué. E está popular. E o povo sai abençoado, você nem imagina. Né? O povo sai, superstição, meu amado. Idolatria. E aí Lutero foi lá em Roma e viu essa bagunça toda. Ele viu o padre entrando no prostíbulo. Ele viu a prática da simonia, que é a venda de relíquias. Está tudo errado. Está tudo errado aí. Não, esse trem está errado. Né? Ele foi entrando em crise. E aí, então, em 1511, foi transferido para Wittenberg, lá na Alemanha. Né? Lá recebeu o título de doutor em teologia. Também descobriu, entre aspas, porque descobriu que a doutrina sempre existiu. Ao longo dos séculos que ela foi deixada de lado, é ensino dos apóstolos a doutrina da justificação pela fé. Glória a Deus, igreja. Quem sabe o que é a justificação pela fé? Quem não sabe? Tem alguém que não sabe? Justificação pela fé, vou falar. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, temos paz com Deus. Glória a Deus, igreja. Pelo sangue que foi derramado por Jesus Cristo. Justificação, o que é a justificação pela fé? É você chegar de mãos vazias diante de Deus, arrependido dos seus pecados. Eu sou pecador. Eu mereço o inferno.
eu mereço o inferno. Todos nós, Paulo diz, né? Porque todos pecaram. Todos nós. Arrependido de chegar diante de Deus, eu mereço o inferno. Mas eu invoco o nome do seu Filho. Ele foi justo. E o sangue dele foi derramado pelos meus pecados. Aí o que Deus faz? Paulo usa uma linguagem jurídica, porque Deus é juiz, amém, meus amados? Deus é juiz. Deus declara a pessoa justa. E como o pastor Fabrício fala direto com a igreja, é muito mais do que perdoar as dívidas. É muito mais que você dever 1 bilhão, 1 trilhão, e alguém chegar e colocar um trilhão na sua conta e pagar suas dívidas. E aí você não deve mais nada. É muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque de filhos da ira, ou seja, destinados à ira, agora nós somos filhos de Deus. É mais do que estar quite, é mais do que estar zerado, sem dever nada. É ser bilionário, é ser trilionário, porque, meus amados, ser chamado de filho de Deus, é a maior, não tem palavras para expressar, a maior graduação que existe, ser filhos do Deus Altíssimo. Isto é dado pela graça de Deus. Deus faz isso quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador. Glória a Deus, igreja. E aí ele aprendeu isso aí, ele estudando Romanos, né? Aprendeu isso aí. Não, peraí, nós somos justificados pela fé. E com outros professores e alunos, né, espalhou essa doutrina por toda a Alemanha. Começou a falar para o povo, meus queridos, olha, você entende que você é pecador? Entendo, sou pecador. Né? Você crê em Jesus Cristo? Creio. Né? Ele nasceu Jesus, mas você sabia que Ele morreu pelos seus pecados, que a salvação vem por você crer nele e declarar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Ah, eu não sabia disso não. Isso começou a ser pregado. Por isso que é chamado de evangelho, boas novas. Porque, meu querido, se o evangelho fosse, né, faça para merecer, seria uma péssima notícia para você. Porque se você for sincero, você vai chegar à conclusão, eu mereço é o inferno, eu sou egoísta, orgulhoso, eu sou mau. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então, ensinando a Bíblia, teve contato com as línguas originais e passou a crer somente nas Escrituras, né? Que somente as Escrituras têm autoridade na vida do crente. Isso é importante. Meus amados, deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Pastor tem autoridade? Não tem. Tá? Não tem. Pastor não tem autoridade, não. Quem tem autoridade são as Escrituras. E a nossa função é falar das Escrituras e aplicar as Escrituras na igreja. Amém, meus amados? Nenhum homem tem autoridade, não, meu querido. São as Escrituras que são autoridade na igreja. A gente tem autoridade seguinte, olha, vamos levantar essas cadeiras aqui. Uma coisa a nível organizacional. Agora, a nível espiritual, nas pessoas, toma cuidado. Mas, pastor, o que é a autoridade espiritual que o povo fala aí, né? No máximo, pastor, é um amigo espiritual. Tá? Por favor. Não. Isso é um princípio da reforma. Por isso que é importante vocês entenderem quem nós somos. Tá? Nós não somos católicos, somos protestantes. E autoridade na vida dos protestantes é a palavra de Deus. Está entendendo, meus amados? Isto é princípio nosso. Princípio batista. É princípio. Se eu falar qualquer coisa aqui, meus amados, acerca da espiritualidade da igreja, da vida da igreja, que vai contra a palavra de Deus, o que vocês devem fazer?
Vamos fazer uma comissão aí, às vezes o pastor errou, vamos fazer a comissão, vamos conversar com ele. Vamos conversar com ele. O que é isso aí que o senhor falou, pastor? O senhor falou que todo mundo vai ser salvo? Está falando agora que a prática homossexual não é mais pecado? O que o senhor está falando aí, pastor? Coisas que estão sendo faladas por aí afora? Indo contra as escrituras? O que você está falando aí? Não aceitamos isso não. Se o pastor não se humilhar e não reconsiderar, a igreja tem que fazer assembleia, está fora. Está fora! Porque a autoridade sobre a igreja, as escrituras. Depois você me pergunta, minha querida, tá bom? Depois você me pergunta. A autoridade sobre a igreja são as escrituras. Glória a Deus, igreja. Não vamos começar nenhum papado aqui, não. Tá? Passou a ensinar Romanos, Gálatas, Hebreus, assim entendeu que somente a fé em Cristo pode dar paz que nenhum rito ou superstição pode dar. Tá entendendo? Então ele entendeu que as escrituras que são autoridade, não é o Papa, não é ninguém, não é nenhum homem, tá? E entendeu que somente a fé em Cristo pode dar paz, nenhuma superstição. Tá? Você sente paz quando você vê uma escada assim e passa ao lado dela e não passa de baixo? Você, não, ainda bem. Quase que eu passei debaixo da escada. Você pula 7 ondinhas? Eu falei algo de manhã, tomara que eu não escandalize vocês. Tá? Vocês lembram lá, a gente estudou 1 Coríntios, estudou? Quem estava aqui quando estudamos 1 Coríntios? A igreja perguntou Paulo, a carne é sacrificada lá no templo pagão, ela é vendida no mercado. A gente pode comprar e comer? Paulo, pode. Só toma cuidado com o irmão que é fraco na fé. Não coma na frente dele, não. Tá? Por isso, meu querido, se eu ver um trem ali, se eu ver o cara, e eu vi que ele acabou de matar a galinha, se eu gostasse de frango, não gosto de frango, não. Dei esse exemplo de manhã também. Não gosto de frango. Frango, credo. Gosto de carne de boi. Tá? Né? Ou ovo frito. Tá? Não sou rico, não, meus amados. Carne, come pouca carne. Tá? Né? Mas eu gosto de carne de boi. Mas se eu gostasse de frango e visse alguém matar um franguinho ali na esquina, junto com uma vela, tá? Aí, eu olhava para o lado assim, tem ninguém olhando? Deixa eu pegar esse frango para mim. Fazer um frango com quiabo. Porque Paulo diz, os alimentos não são nada. Foi Deus que fez. Glória a Deus, igreja. Então tem que tomar cuidado com superstição, meu querido irmão. Tem que tomar cuidado. Sabe? Nós temos Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Em 1517, Tetzel, que era um arcebispo, começou a venda de indulgências numa cidade próxima a Wittenberg. Ele ensinava que o arrependimento não era necessário para aquele que comprasse uma indulgência. Esse sacerdote católico, o que ele começou a fazer? A Igreja Católica precisava expandir tanto suas obras de artes, quanto a construção lá da sede católica lá em Roma. E aí esse cara começou a vender perdão. Quem sabe o que é indulgência? Era uma prática da Igreja Católica. Indulgência é venda de perdão. Né? E era um documento que estava escrito, né? Aí se a pessoa poderia ter morrido. A pessoa morreu, estava lá no purgatório. Se você escrevesse o nome da pessoa lá no documento que o Papa deu permissão para esses homens darem para o povo, a pessoa sai do purgatório na hora. Né? Aí tem até a frase, né? Ao tilintar da moeda no gasofilaço, uma alma sobe para o céu, sai do purgatório. A salvação era comprada, o perdão era comprado. Né? E você, meu querido, quem já comprou bênção aqui? Quem já falou, faz isso aqui que você vai ser abençoado. Meu povo perece por falta de
Tem um montão de gente já comprou a bênção. Um montão de gente já veio com o óleo de Israel, é mais poderoso, pastor, veio lá de Israel. Toma cuidado, meus amados. Tem as sutilezas no caminho aqui. Toma cuidado, meu querido irmão. Nós somos protestantes. Nós viemos dos reformadores. Não somos supersticiosos católicos. Não quero ofender, mas é isso que era praticado. Até hoje, para que existe, no meio dos católicos, para que existe a missa de sétimo dia? Alguém sabe me responder? Hã? Né? Para encomendar a alma, né? Ajudar a pessoa a ir para o céu, não é? O que eles estão falando? O sangue de Jesus Cristo não é o suficiente para a salvação. Nós cremos que o sangue de Jesus salva o pecador. O Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, igreja. Né? E ele ensinava que o arrependimento não era necessário para aquele que comprasse, né? Coloquei um eu ali, errei, né? Aquele que comprasse uma indulgência. Tá? Aí está a imagem dele vendendo aí os documentos papais de perdão. Tinha documentos, olha, perdão durante 2 anos. Você pode pecar à vontade que durante 2 anos esses pecados não vão entrar na sua conta. Existia, absurdo, mas existia. Tá? Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Nela, ele desafiou todos para um debate sobre a venda de indulgências. Lutero, tendo alcançado a salvação, entendendo a obra de Deus, entendendo o Evangelho, ficou indignado sobre a respeito da opressão da igreja com o povo, vendendo a salvação, vendendo o perdão de Deus. E aí ele, ficando indignado, escreveu as 95 teses e pregou no castelo, na porta da igreja do castelo. Né? Nós temos o mural ali da igreja. Né? Hoje você tem o WhatsApp, você tem jornal, você tem várias formas de comunicação com o povo. Uma forma de comunicar com o povo era no lugar público, no lugar frequentado, que todo mundo passava, pregar um documento, uma notícia, alguma coisa. E Lutero fez isso na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Em 1518, Lutero foi obrigado a debater suas ideias diante da sua ordem, mas só compareceram aqueles que concordavam com ele. Né? Ninguém apareceu para debater com ele. Neste período, chegou em Wittenberg um aliado de Lutero, Felipe Melanchthon, que foi um grande teólogo da Reforma. Ele se juntou a Lutero e defendeu suas ideias na cidade. Os historiadores, né, os cristãos, né, os teólogos cristãos de hoje, falam que Lutero era a voz profética. É aquele que enfrentava e falava. E este homem, Melanchthon, foi um grande teólogo lá na Alemanha, que escreveu muito, que sistematizou, que ajudou Lutero na questão teológica. Aí você fala, não, pastor, teologia, eu odeio teologia. É, meu querido, mas o que você tem hoje é porque alguém lutou por isso. Porque se alguém não lutasse, se alguém não estudasse a palavra, hoje você estaria crendo que a salvação é pelas obras, que a Trindade não existe, que o Espírito Santo é uma energia. Você sabia que tudo que você tem hoje, ao longo da história, homens de Deus se levantaram, estudando a Bíblia, e combateram as pessoas que se levantavam contra a divindade de Cristo, se levantaram contra a pessoa do Espírito Santo, contra a autoridade das Escrituras. Naquela época levantou homens de Deus, né, para lutar contra a distorção do entendimento de salvação. A salvação era comprada. Não! A salvação é pela graça de Deus, é pelo sangue de Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus que pagou pelos nossos pecados. Glória a Deus, igreja. Outro aliado de Lutero foi Frederico, né, o eleitor da Saxônia, o príncipe, né, ele era um príncipe. Um dos que elegiam o imperador do Santo Império Romano, está vendo? Santo Império Romano, era assim que era chamado. Né? Santo Império Germânico, né, eu acho que eu coloquei errado, Santo Império Germânico.
né? Eu errei aqui. Depois sem consertar. Tinha um conjunto de príncipes. Imagina um país, nós não temos governadores hoje? Não temos? Na época, na Alemanha, os governadores, entre aspas, que eram os príncipes, elegiam um imperador. Então Lutero foi protegido por este homem. Este apoiou Lutero diante da ordem de Tetzel, porque Lutero, meu querido, estava correndo risco de morte. O Papa não fazia ideia da extensão do apoio popular a Lutero. Mas em 1520, Leão X, o Papa, lançou a bula, o documento papal, Exsurge Domini, que resultou na excomunhão de Lutero. Sendo assim, seus livros foram queimados. Opa, a torneira está secando. A torneira está secando, vou amaldiçoar esse cara. Vou amaldiçoar Lutero, vou declarar a ele que ele não faz parte mais da igreja, vou excomungá-lo, tirar ele da comunhão. E aí os livros de Lutero foram queimados. O que Lutero fez? Lutero respondeu queimando a bula papal. Meus amados, não foi a intenção de Lutero romper, ele queria reformar. Tá? Mas é igual eu te falei. Meus amados, existem igrejas que estão trilhando caminhos errados hoje, que estão falando que não é pecado, coisas que a Bíblia fala claramente que é pecado. Vamos supor que um lá comece a levantar. Gente, vamos parar com isso aqui, está escrito na palavra. Vamos parar com isso aqui, vamos voltar para a palavra. Aí a igreja se junta, não, vamos tirar esse cara está querendo inventar coisa aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu com Lutero. Entendeu? Mas a primeira intenção dele foi reformar a igreja. Ele não queria romper com a igreja. Na primavera de 1521, Carlos V, o imperador lá do Império Germânico, convocou uma dieta imperial para Lutero comparecer diante e defender seus pontos. Lutero compareceu e se recusou a abdicar suas ideias se não fosse convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão. Então, você entendeu que Lutero mexeu com as estruturas de um sistema que estava dominando a Europa? A Europa estava pegando fogo, porque a reforma não começou só na Alemanha, na Suíça, na Holanda. A gente vai ver outras histórias de homens de Deus que trabalharam nisso aí. Então, ele teve que responder diante do Estado, diante do imperador. E é isso que estão querendo voltar hoje. Estão querendo, hoje, meus amados, calar a boca da igreja. E pastores estão sendo convocados diante das autoridades para dar satisfação sobre a fé que pregamos. Nós conquistamos, nós participamos ativamente na conquista da liberdade de expressão. E agora estão usando isso contra nós. Estão querendo calar a igreja. Está entendendo? Existem coisas que são ridículas mesmo. Racismo. Quem é racista deve ir para a cadeia mesmo. Agora estão querendo, por exemplo, doutrinar as nossas crianças. E qualquer pessoa que falar contra a prática homossexual, contra a ideologia de gênero, agora é convocada pelo Ministério Público, pelos juízes. Então você tem que entender o que aconteceu, o que nós conquistamos e o que estão fazendo com a gente agora, para onde estamos indo. Não se mistura igreja e Estado. O princípio da liberdade religiosa foi um princípio que nós conquistamos. A gente não mexe com ninguém, também a gente não quer que ninguém mexa com a gente. Queremos pregar que só Jesus Cristo salva. Estão proibindo a gente, meus amados, de ir até as tribos indígenas, pregar o evangelho. Você sabia disso? Não mexe com a cultura deles, não. Deixa eles lá com a cultura deles. E aí aproveita para enfiar, não, porque o cristianismo é capitalismo, é sei lá o quê, é exploração da terra, inventa um montão de coisa para impedir que a palavra seja pregada. Tá?
E tem crente concordando com isso aí. Você sabia? O pior de tudo, crente progressista, mais esquerdista, porque a esquerda atual, nem sempre, mas a esquerda atual é contra a Bíblia. Me perdoe, pode ser diferente em outro país, mas aqui no Brasil é contra a Bíblia. Tem crente esquerdista, pastor falando que realmente não precisa ir lá para os índios pregar lá. É pastor que acredita que todo mundo vai ser salvo. Se todo mundo vai ser salvo, então não precisa pregar para ninguém não, meu querido. Não precisa obedecer a Jesus não, ir por todo mundo e pregar o evangelho para todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Precisa não. É só morrer que vai ser salvo. Deixa viver a vida aí e morre, vai ser salvo. Tem pastores falando isso aí, meu querido. Pastores que amam mais a agenda progressista do que a palavra de Deus. Tá? Cuidado, meu irmão. E aí Lutero foi firme diante desse imperador. Ele foi firme, ele bateu, não, peraí. E aí ele, ele diz essa frase, essa frase linda aí, esse conjunto de frases, esse texto lindo, que, meu querido, meu irmão, nós devemos ter convicção, mesmo diante da morte, tenha convicção, mesmo diante das ameaças, tenha convicção. Uma hora seremos tentados. Como diz Paulo para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12, quem quiser viver piedosamente será perseguido. E Lutero deu esse testemunho diante das autoridades. E ele disse o seguinte: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, ou por clara razão, pois não confio nem no Papa, nem em concílios isoladamente, visto que se sabe muito bem que eles têm errado e se contraditado muitas vezes. Estou preso às Escrituras, que citei, e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso retratar-me, e não me retratarei por coisa alguma, uma vez que não é seguro, nem correto ir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Aqui estou. Deus me ajude. Amém. Seja um homem, uma mulher de convicção, meu querido irmão. Só Jesus Cristo salva. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o único Senhor. Caminhe nisso, meu querido. Caminhe nessa verdade. Após isso, temendo pela vida de Lutero, seus amigos sequestraram. Eles colocaram o capuz e tal, e sequestraram o Lutero. Fingiram que eram pessoas que iam fazer mal para o Lutero, mas na realidade sequestraram ele para proteger ele e levaram ele para o castelo de Wartburg. Deve ser mais ou menos assim que pronuncia. Lá ele permaneceu traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. Não ficou à toa, não. Vamos colocar a Bíblia na mão do povo. O povo tem que ter acesso à verdade. Essa coisa de missa em latim, do acesso a Deus ser controlado, nada disso. A Bíblia na mão do povo. Enquanto isso, Melancto, lá em Wittenberg, influenciado pela carta aos Romanos, publicava estudos que rejeitavam a autoridade papal, que afirmavam a salvação pela fé em Cristo e a autoridade das Escrituras. Então, os dois foram trabalhando. Vamos espalhar a palavra. Motivado pelo amor, pelas almas, vamos espalhar a palavra para que todos alcancem a salvação, para que ninguém seja enganado. Durante esse tempo, Lutero abandonou os votos monásticos e casou-se com Catarina Vambora. E teve 6 filhos. A pintura bem judiava da pessoa. O pessoal gosta de tirar selfie, aumentar o cabeção, colocar um olhão. Talvez seja isso que eles faziam na época também. Toquei misericórdia, está feio demais. E isso desagradou muita gente, tá, meus amados? Muitas pessoas que gostavam de Lutero passaram a não gostar, porque ele fez voto monástico. Quando a gente não tem conhecimento, a gente faz voto inútil mesmo, tá?
quando a gente faz voto inútil. Tá, cuidado. Vamos estudar a palavra. Casamento é coisa de Deus, amém, meus amados? Segmentos que apoiaram Lutero. Isso é muito importante a gente entender isso aqui. Príncipes apoiaram Lutero, camponeses, humanistas, senhores. Ó, você que é jovem, que é adolescente, você já participou da faculdade, já foi lá. E é incrível o que eles fazem com os jovens adolescentes na faculdade. Né? Com 6 meses, viram a cabeça dele. O cara entra crente, sai um incrédulo esquerdista, progressista. Viram a cabeça dele. Vamos falar o seguinte, olha, Lutero fez a reforma por fins financeiros, porque os príncipes estavam interessados no lucro da Igreja Católica. Aí você fala, é mentira? É mentira? Pode ser que seja verdade. Pode ser. E eu quero afirmar novamente, Deus transforma a maldição em bênção. Tá, meus amados irmãos? Camponeses, aproveitando ali a reforma de Lutero, aquela coisa, liberdade, não temos autoridade, começaram a se rebelar contra os seus senhores e usar de violência. E foram para a violência, vamos combater, Foi isso que Jesus ensinou? Não. Tem que tomar cuidado. E aí Lutero lidou com esses problemas. E muita gente foi abandonando Lutero. Os mesmos movimentos que apoiavam ele, ao longo do tempo foi abandonando. Tome cuidado, porque atualmente estamos passando pelo mesmo problema. Nós temos a pauta da família para defender, amém, meus amados? Anti-aborto, glória a Deus, igreja. Anti-aborto, o que mais? Né? Nada de ideologia de gênero, drogas, não queremos a liberação das drogas, tá? Essa é a pauta cristã. Liberdade de expressão, amém, meus amados? Liberdade de expressão para pregarmos a nossa fé, tá? E junto com a gente tem um montão de gente, de tudo quanto é tipo. Tem gente que teme a Deus, tem gente que não está nem aí. O ser humano é apaixonado por natureza. Ele se apaixona por time de futebol para defender, o time perde, igual o Atlético, né? Voltou a ser Atlético. No ano passado foi exceção, agora voltou a ser Atlético, perder para todo mundo. E tem gente que defende o Atlético até a morte. Nossa, o Atlético até morrer é bobo até morrer. Como tem cruzeirense bobo também. Tá? Não perco tempo com isso não. E tem gente defendendo as nossas pautas, porque o ser humano é apaixonado por natureza. Da mesma forma que um se apaixona pela doutrina da esquerda, outro se apaixona pela doutrina. E pega um carona, e ao longo do caminho, cada um vai mostrando quem é cada um. Tem que tomar cuidado, meus amados. Tem que tomar cuidado, porque as pessoas aí fora generalizam a coisa. Acho que é um bloco só. Nós levantamos a bandeira do Evangelho. Glória a Deus, igreja. O que motivou Lutero foi a salvação da sua alma. E o que fez ele lutar pelas pessoas foi a salvação da alma das outras pessoas. Mas entrou vários outros movimentos com outras intenções. E na faculdade, jovem e adolescente, você vai ver o seu professorzinho, não todos, mas a grande parte é maconheiro, tentando virar sua cabeça, querendo deturpar e desacreditar o movimento que começou no coração de uma alma aflita, que queria a aprovação de Deus e não conseguia através das obras, mas que entendeu a salvação pela graça e passou para outras pessoas, para o bem-estar, para a salvação, para a alegria. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você vai escutar na faculdade e toma cuidado, porque hoje devemos ser ativos, né? Igual eu falei de manhã. Só não fui lá no 7 de setembro na Praça da Liberdade porque a Michelle está grávida. Não sabia que ia dar, né? Não ia arriscar. Mas se tivesse tudo bem, ia lá. Ia lá, né? Liberdade de expressão. Ia sim. Tá? Não ia pecar. Mas ia lá exercer meu direito de cidadania. Tome cuidado, meu querido. Tá? Porque
junto com uma coisa boa, Satanás tenta fazer as coisas ruins para desacreditar o movimento. E tem pessoas que defendem a nossa pauta e fica falando palavrão, e deseja a morte do outro, e realmente, olha só, tem que das duas partes, tem um que vai matar, né, a esquerda que vai matar a direita vai matar a esquerda, vai ter gente doida. Não entra nessa bagunça. Amém, meus amados? Em 1526 foi decidido provisoriamente que cada príncipe da Alemanha poderia seguir a fé que sentisse correta. Mas em 1529 foi decidido que a fé católica romana é a única fé verdadeira. Então, foi decidido provisoriamente, olha, cada estado, cada príncipe toca a sua região da forma que quiser. Segue a fé que quiser. Mas em 1529 não. A fé romana é a única fé. Você sabe por que somos chamados de protestantes? Quem sabe aqui? Protesto contra o quê? Vamos ver agora. Por que somos chamados de protestantes? Foi decidido que a fé romana é a única fé verdadeira. E aí o que aconteceu? Mas em 1530, os príncipes luteranos leram um protesto contra a decisão de que a fé católica romana é a única fé. Daí somos chamados protestantes. Entendeu agora? Igreja, irmão, também é cultura. Daí somos chamados protestantes. E em 1531, os príncipes protestantes organizaram para defenderem a fé, usando a força se necessário. Porém, o imperador estava ocupado com as guerras contra os turcos e os franceses. Chegou a ter conflitos entre 1542 e 1552, mas foi estabelecida a paz de Augsburgo. Assim, os protestantes tiveram iguais direitos com os católicos no Império Romano. O que aconteceu aqui? Guerra civil. Guerra civil. Tá? Guerra civil. Vamos supor aqui, no nosso contexto, que São Paulo se levante contra Minas Gerais e queira escravizar Minas Gerais. Ou que a China chegue com um montão de navios e soldados para guerrear, para tirar a nossa liberdade. Ou a Venezuela. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós temos um paralelo bíblico. A nação de Israel guerreava contra as nações vizinhas que tentavam escravizar Israel. Como nação, como Estado, podemos participar de guerras. Está entendendo? Como Estado. Tá? Se alguém tentar tirar a nossa liberdade, se desembarcar aqui chinês aqui, é perigoso falar, vai para o YouTube, né? Pode dar problema. Se desembarcar qualquer outra nação querendo tirar a nossa liberdade, não é pecado ir para a guerra, não. Tá, meu amado irmão? Não é não. Tá? Tem que tomar cuidado. Uma coisa é aqui você ser perseguido, ou uma coisa a nível de Estado, de nação. Cuidado. É o mesmo exemplo. É pecado assassinar? É pecado. É pecado matar? Depende. Misericórdia. É o mandamento de Deus? Não, o mandamento está escrito. Não é não matarás, não assassinarás. Para proteger outras pessoas de homens violentos, se necessário, você tem que praticar o mal menor. Tá? Que isso? Estou ouvindo isso na igreja Batista Irmão no altar. Arrepiou os cabelinhos aí? Homem aqui, pai, né? Vamos colocar uma situação hipotética aqui, entra um ladrão lá e tá batendo lá no seu filho, na sua mulher. A preferência é que você imobilize, mas se não tiver jeito, o que você vai ter que fazer, meu amado? E diante da lei, tanto da de Deus quanto dos homens, está tranquilo. É feio? É bonito? É feio? É. É bonito? Não é. É necessário? É. Estamos num mundo imperfeito. Temos que tomar decisões.
É difícil, não é fácil, não é fácil isso aqui não, meus amados. Não é fácil falar disso não, tá? Mas é uma situação hipotética, e aí vocês devem saber o que nós podemos fazer de acordo com as Escrituras, tá bom? Tá? Toma cuidado. Em 1546, o reformador morreu e Melancto ficou na liderança do movimento da Alemanha. Está aí o túmulo de Lutero até hoje. Se você for lá na Alemanha, lá em Wittenberg, no castelo, na igreja do castelo de Wittenberg, você vai ver o túmulo de Lutero. Tá? Algumas contribuições de Lutero para a igreja. Colocou a Bíblia na mão do povo. Você tem a Bíblia na mão do povo porque Lutero começou este movimento. Tá? Você tem a Bíblia na sua mão porque Lutero começou este movimento. Glória a Deus, igreja. Senão você estaria lá ouvindo latim até hoje. Tá? Colocou a pregação no seu devido lugar. Né? Vamos falar da linguagem do povo, para o povo. Vamos falar da palavra de Deus, vamos pregar sobre Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E trouxe a alfabetização ao povo através da Bíblia. O povo, não era interesse das autoridades que o povo estudasse, adquirisse conhecimento. Ignorância, meu querido. Manter o povo ignorante é interesse dos dominadores. Tá? É interesse. Existem realmente pessoas que querem manter o povo na ignorância. Então, nosso papel como pastor, está entendendo? A gente se alegra quando uma pessoa, por exemplo, estuda a Bíblia e de repente conhece mais a Bíblia do que a gente. O nosso papel é se alegrar. Porque o nosso processo não é de dominação, e sim de edificação da pessoa e da igreja. Glória a Deus, igreja. Então Lutero trabalhou e mesmo alfabetizando o povo, viu que o povo tinha dificuldade, o que ele fez juntamente com Melancto? Escreveu catecismo. Né? Alguém, pastor, catecismo da igreja católica. Não, meu querido, calma. Tem que saber o significado da palavra. Tá? Quem fez catecismo aqui? Né? Protestante também faz catecismo. Aqui também a gente faz catecismo, mas só que tem um outro nome. Tá? O que podemos aprender com a história de Lutero? Vamos lidar com aquilo que é principal em nossas vidas, a salvação. Glória a Deus, igreja. Salvação. O Evangelho trata da salvação das nossas almas. Entender que a palavra de Deus é essencial para a salvação. Sim, é ela que revela a obra de Cristo. Quem é que viu Jesus? Quem é que viu Jesus Cristo, meus amados? Os apóstolos, não foram? Onde que está registrado isso? Na Bíblia. Então você tem que ter acesso. Como que você vai conhecer se você não tiver acesso? Se você não tiver acesso, ao longo do tempo você vai desenvolvendo superstição, outras coisas vão tomando lugar na sua vida. Não se apegar a homens como se fossem intermediadores entre Deus e os homens. Rompeu-se com o papado lá na época de Lutero. Também, meu querido, não se apegue a Lutero não, falamos dele hoje. Lutero era homem, se você estudar a história dele, você vai ver que ele errou muito. Errou muito depois de crente. Não somos idólatras. Nenhum homem vai ocupar o lugar de Cristo nos nossos corações. Glória a Deus, meus amados. E vamos fazer aquilo que deve ser feito, não por causa de homens. As histórias podem nos inspirar. Sim, nos inspira. Paulo fala para Timóteo, lembra-se da sua mãe Lloyd, Eunice, da sua avó Lloyd, lembra-se de mim, né, da minha história, do meu testemunho. Mesmo se não houvesse estes homens, nós temos Cristo Jesus, que é a nossa referência, e o único intermediador entre Deus e os homens. Tomar cuidado com o segmento da sociedade, cuidado, meus amados, estamos num momento também perigoso, um momento político, vamos nos manifestar, vamos votar no candidato que apoia os nossos valores, tá? Mas vamos tomar cuidado para não sermos colocados junto com o restante. A nossa principal bandeira é o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos supor que o outro lado ganhe. Vamos continuar lutando. A nossa vida é uma guerra, meu querido irmão. Descanso é lá.
Nós lutamos para que o bem governe, para que o bem se estabeleça. Mas se o mundo não quiser, vamos continuar fazendo bem e glorificando a Deus. Amém, meus amados? Se preciso for, vamos enfrentar a morte. Né, entender que Deus usa homens, como Stahl Pitts, né, o vigário de Lutero, né, o líder de Lutero, que ajudou ele a confiar em Deus, estudar a Bíblia. Deus usa companheiros, né, como Melancton, que ajudou Lutero com a reforma. Ninguém pode caminhar sozinho. Lutero, ele só fez aquilo que ele fez porque Deus enviou homens para ajudá-lo. Ninguém caminha sozinho. Vamos perder aquela coisa do super-herói. Não existe isso não, meus amados. Aqui é sempre uns aos outros. Amém, meus queridos? Sempre. Dar frutos para o evangelismo e discipulado. Isso é muito importante. Lutero, quando conheceu a salvação em Cristo, ele era uma pessoa perturbada, mas quando conheceu a salvação em Cristo Jesus, ele lutou para que todos tivessem acesso a esta verdade. E nós temos acesso, meus amados, ao trono de Deus, porque homens lutaram pela verdade das Escrituras, homens derramaram o sangue, e homens continuam trabalhando para a gente hoje, né? Às vezes a gente caminha em rebeldia, e Deus usa homens para lá nos confrontar, e a gente é grosso, e a gente responde mal, e Deus usa homens, com o passar do tempo, a gente converte dos nossos maus caminhos, e a gente tem que se lembrar que Deus usa homens para nos abençoar. Então, você, pessoalmente, seja um abençoador, seja um evangelizador, seja uma pessoa que ajude os seus irmãos a caminhar na fé para a glória de Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja.